Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite. Flávio, queria que você falasse do que você viu, né, do aproveitamento do Náutico nessa partida de hoje, onde o Náutico ainda não conseguiu fazer esse resultado de vitória dentro de casa, nessa primeira fase da competição. Termina a primeira fase sem conseguir uma vitória como mandante. E eu queria que você falasse a respeito de todo o aspecto da partida de hoje, o que fez o Náutico não sair com essa vitória e ficasse apenas com um empate diante do CRB. Ok, boa noite. Primeiro justificando, a ausência do Alan aqui por uma situação de saúde. Realmente é um quadro preocupante e já está sendo medicado e está se recuperando. O jogo a gente sabia que era um dos adversários mais complicados na campeonato, né, dessa Copa Nordeste, muito bem organizado. A gente estudou bastante eles e sabia que ia ser um jogo bastante difícil, como foi. Mas eu acho que o time se comportou muito bem. Atacou, defendeu bem, subiu as linhas. Então eu acho que a gente fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Infelizmente, por um erro, né? Um erro que já foi um acidente, a gente acabou com um resultado adverso. Flávio, boa noite. Queria primeiro que você falasse da sua experiência ali comandando o time do Náutico, lógico, numa situação adversa, ninguém esperava por isso, mas e da sua característica, porque você é bem diferente do Alan. O Alan se movimenta, gesticula, grita muito, e eu notei você um tanto quanto calado. E eu queria que você projetasse o próximo jogo do Náutico, que é um jogo decisivo, é a última rodada, o Náutico precisando dessa vitória para carimbar essa classificação. Isso, a gente chegou no intervalo, né, e sabia que era um resultado que nos complicaria muito, que era muito importante a gente reagir no segundo tempo, e eu acho que a resposta foi boa. A gente conseguiu esse empate que deixa a gente numa situação em quarto lugar na tabela, dependendo somente da gente, que eu acho que isso é o mais importante, né. Em relação à minha experiência, eu creio que fui pego um pouco de surpresa, como todos, mas eu consegui me comunicar bem com os atletas e isso vai melhorando a cada jogo, a cada vez que precisar da minha presença, né. Flávio, boa noite. Queria que você falasse da utilização do Raiva Negas, um jogador que vem sendo muito cobrado pela torcida. Hoje deu para perceber as vaias na saída e ele entrou ali na primeira etapa e foi substituído na segunda. Queria que você falasse dessa escolha e também sobre essas cobranças que vêm das arquibancadas. Obrigada. Sim, tudo isso é normal, né? O torcedor vem para apoiar e quando ele não gosta de alguma coisa, ele tem todo o direito de reagir da maneira que ele reagiu. Eu acho que o Rai era a nossa primeira opção no momento em que o Diego pediu a substituição, né? E a gente confia muito porque durante a semana ele trabalha muito bem, é um jogador muito positivo, um jogador de elenco e que não conseguiu desenvolver o que ele vem fazendo nos treinamentos. Boa noite, Flávio. Você não é o treinador e lógico que assumiu hoje por uma condição atípica, mas você está nesse trabalho na comissão técnica durante toda a temporada até aqui. E o Náutico chega na última rodada da Copa do Nordeste com um ponto de vantagem em relação ao quinto colocado do grupo. Tem totais condições de garantir a classificação, só depende de si para isso. Mas quando a gente analisa os jogos, a gente vê que o Náutico poderia chegar numa situação mais confortável nessa última rodada. O que, na sua visão, está fazendo parte desse trabalho desde o começo, faltou para o Náutico chegar numa posição ainda melhor na última rodada, brigando por classificação? Ok, eu acho que a gente fez os melhores jogos nossos fora de casa, né? Então, o que faltou foi a gente ser um time mais ganhador dentro do nosso estádio, que com certeza a gente já estaria classificado numa posição excelente, né? Mas os jogadores estão conscientes disso, a vontade deles é ganhar aqui em casa, junto com o nosso torcedor. O torcedor vem fazendo a parte dele, não temos nada que reclamar, mas são detalhes que acontecem durante os jogos que o adversário tem nos surpreendido e conseguido melhores resultados. Flávio, boa noite. Claro que isso aí é inerente ao futebol, a gente está acostumado a ver muitas lesões, mas acho que no Náutico está um processo sucessivo, né? Hoje, Diego Matos e o Patrick Alan saíram com dores, o Lohan, no meio da semana, também está machucado por tempo indeterminado, o Bárcia e o Júlio César também já tiveram problemas recentes. Queria entender, assim, o que é que vocês estão tentando trabalhar para minimizar essas lesões, porque está uma sucessão de lesões e o que é que você atribui esse número alto?
Olha só, eu atribuo ao calendário, né? São jogos seguidos, jogos de alto nível, onde os jogadores dão o seu máximo esforço, e eu acho que a gente está fazendo um bom rodízio, né? Rodando bastante o grupo para evitar isso mesmo, mas são coisas que acontecem dentro do futebol. Acho que todos os clubes têm esse tipo de problema em relação ao nosso calendário, e o Náutico não é diferente. O importante é recuperar esses jogadores o mais rápido possível, porque a gente tem boas condições aí na sequência de conquistar coisas importantes. Aqui, Flávio, boa noite. O Náutico agora tem jogos decisivos pela frente, né? O classificatório na Copa do Nordeste e tem a final do Campeonato Pernambucano. Não tem como a gente falar de jogos decisivos tirando uma dor de cabeça do Náutico, que vai ter a ausência aí do artilheiro, né? Do Paulo Sérgio. O quanto é que pesa, né? Essas decisões sem o camisa 9 em campo. Sim, o Paulo é um jogador muito importante dentro e fora de campo, né? Um líder de vestiário, e não tenho dúvida que ele vai fazer muita falta, mas a gente está preparando os meninos, outro jogador para essa posição, estamos trabalhando toda semana com essa ideia, e eu acho que a gente tem grandes condições aí de substituir o Paulo à altura.